Olá, pequeno gafanhoto, tudo certinho com você? Aí do outro lado da minha tela. Indo direto ao ponto, há quem diga por aí que se conselho fosse bom, não se dava, e sim, vendiam-se. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem conselhos que são tão valiosos, que quando não escutados, quando não ouvidos, o ser humano acaba quebrando a cara. E é sobre esse tema que nós vamos falar no nosso bate-papo de hoje, na nossa troca de experiência, em nossa reflexão, em nosso insight. E eu espero que você saia daqui, desse vídeo de hoje, pensando no que eu vou te falar. Bem, eu sou Diomar de Souza e você? Você não imagina o quanto eu estou animado em contar com a tua presença. Você não imagina o quanto me deixa feliz por ter clicado nesse vídeo, mas entenda que esse conteúdo só vai ser relevante e importante se você refletir, pensar. Então, se nesse momento você está com muita pressa, é melhor salvar e assistir mais tarde, para então você ter o tempo, né, e a atenção devida para, de alguma forma, absorver daqui algum insight que vai te servir para o teu desenvolvimento e crescimento pessoal. Crescimento pessoal, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, seja qual for a denominação, faz-se muito necessário. E se você não cresce, se você não se desenvolve, isso é muito complexo, porque você vai passar pela vida levando porradas ou porradas que poderiam ser evitadas. Então, pequeno gafanhoto, presta atenção, deixa depressa, fica nesse vídeo até o final e se ao final você absorveu algo de interessante, por favor, deixa aqui o comentário. Já aproveita, curte o nosso conteúdo porque isso serve de combustível para que possamos ter aquela energia positiva para voltarmos aqui, caprichar no conteúdo para te entregar totalmente gratuito. Se você perceber que aí ao teu entorno tem alguém que vai precisar desse assunto, de ouvir o que eu tenho para te dizer ou para dizer, faz o seguinte, compartilha também com outras pessoas. E ainda, ao final, eu vou deixar evidentemente o convite para que você se inscreva se valeu a pena, porque faz, se necessário, termos aí o teu engajamento para então continuarmos motivados em tirar esse tempo, evidentemente tempo de qualidade para compartilhar com você aí do outro lado da tela. Tá aí, vamos lá, vamos reforçar o conceito que diz que se conselho ou conselhos fossem bons, as pessoas vendiam, não davam. Isso é muito verdade. Inclusive, as pessoas sempre dão conselhos com boas intenções. Mas há quem diga por aí, eu ouvi outro dia uma máxima que diz o seguinte: de boa intenção, o caminho para o inferno está pavimentado. Seja qual for o teu entendimento a respeito do assunto, leve em consideração que há, né, algum ponto na nossa caminhada, sobretudo, sem generalizar, na vida das pessoas mais jovens, em que elas se acham inteligentes demais para cometerem erros. Então, portanto, e existe uma outra fase também, não sei se me arrisco a dizer sem magoar alguém, mas sobretudo na adolescência, parece que todo o mundo está contra você, então tudo que você faz parece ir na contramão do entendimento das outras pessoas e parece que é uma guerra eterna contra todo o resto do mundo e isso deixa a cabeça do ser humano bastante confusa. Mas entenda, apesar de ser muito verdade que estamos vivendo num mundo muito louco, louco ao ponto de você não saber quem é teu amigo ou adversário, você não sabe em quem confiar, para quem ou a quem abrir o seu coração, contar algum segredo ou desabafar ou falar alguma coisa que está realmente te torturando muito, por assim dizer. É meio...
Por quê? O que acontece? As pessoas estão tão envolvidas com seus próprios problemas, com tantas coisas por fazer, que acaba essa palavra que tanto usam por aí, a tal da empatia, acaba na prática, né, se tornando algo fora de moda. Vamos usar esse termo aqui, né? É muito bonitinho, empatia, mas na verdade o que reina é o egoísmo. E por definição, não pensa que é uma ou outra pessoa só. Por definição, nós somos naturalmente egoístas e muito voltados a solucionar e resolver nossos próprios problemas. Mas, porém, contudo, no entanto, entenda que sempre existe em algum lugar, se não em muitos outros lugares por aí, você sempre vai ter alguém com quem contar. Se não os seus amigos, mas entenda que os teus genitores, por exemplo, né? Que, por exemplo, no plural. Por exemplo, o homem, né, ou a mulher que te gerou vai ser uma pessoa, se não essa, me responde de verdade. Quem mais estaria interessado em teu bem-estar mais, né, do que seu pai ou sua mãe? E o que acontece às vezes é que, vez ou outra, ou em algum momento do nosso trajeto, da nossa caminhada, perdão, a garganta não estava. Eu não fiz, na verdade, o aquecimento de voz antes de falar, e por isso que eu estou meio pigarreando. Mas a verdade é que em algum ponto da nossa caminhada, infelizmente, a gente vai se tornar um pouco rebelde, né? Vai achar que os pais estão pegando demais no nosso pé e que a vida é nossa e que você tem inteligência e clareza o suficiente para cuidar de si próprio, para resolver os teus problemas, e os conselhos de papai e mamãe acabam se tornando um incômodo extremamente grande para você. Infelizmente, isso acontece. E eu vou te falar uma coisa: se você ainda não passou por isso, eu te desafio. Em algum momento da vida, se você ignorou o conselho do papai e da mamãe, acredite que não tem outro caminho. Você vai pagar o preço por ter contrariado-os. E eu não quero te dizer, eu não estou falando aqui de pais arbitrários, né, mandões, grossos, desnaturados. Não, existem, evidentemente que sim. Tem pais que eles tiveram uma vida tão avessa, né, passaram o aprendizado ou a formação foi tão ineficiente que eles estão, infelizmente, despreparados ou não tão bem qualificados a darem conselhos ou transferirem valores para os seus filhos. Isso é verdade? Sim, pode ser verdade, mas acredite, ninguém mais pode estar tão engajado ou tão preocupado ou tão interessado ou torce pelo teu bem-estar mais do que os teus pais. Pelo amor de Deus. Se você esquecer de todas as outras coisas que eu estou falando ou ainda vou falar nesse vídeo, leve em consideração que papai e mamãe, os dois ou um deles, está totalmente interessado e engajado com a tua boa formação, está torcendo para que você faça escolhas assertivas e, sobretudo, amigão ou amigona, no que tange a questões voltadas para relacionamento, parece que essas criaturas, chamados pai e mãe, eles têm um olho clínico. E eu já devo dizer aqui para você que já vi casos em que papai se opôs de forma muito direta a um relacionamento e, enquanto a filhinha estava menor de idade e que não podia fazer nada a respeito, ela simplesmente ouviu papai. Quando chegou na fase adulta, papai se opôs a um determinado relacionamento,
parece que os pais têm um olho clínico, né, para identificar, por exemplo, pessoas de caráter duvidoso. E em um caso específico né, acompanhei uma moça que hoje, anos depois, é literalmente mãe de família, com uma filha linda, super educada. Se tem uma coisa que essa mãe fez foi caprichar na educação dessa filha. Eu fico literalmente quase que boquiaberta com a forma como ela transferiu valores para essa filha. No entanto, o seu relacionamento, eu vou te falar uma coisa, é uma fraude no que diz respeito à lealdade do seu companheiro. E papai, lá algum tempo atrás, tentou dissuadi-la da ideia de relacionar-se com esse cara. E hoje ele chegou ao ponto, para você ter uma ideia, eu vou te falar. Vamos falar ir direto ao ponto, porque você precisa entender o que eu quero te dizer com isso. O cara foi capaz de trocá-la pela amante. E quase, por muito pouco, ele não trouxe a amante para dentro da sua casa e a colocou aí para os lobos. E eu preciso, se você se importa com isso ou não, eu vou te falar de uma forma muito acessível. Hoje está muito, parece muito antiquado, né? É muito quadrado alguém falar dessa forma que alguém foi para um relacionamento sexualmente preservado. O que eu quero te dizer com isso é que quando ela optou em relacionar-se com esse cara, ela ainda era sexualmente virgem, ok? É isso que eu quero te dizer. Então, foi para um relacionamento totalmente nesse sentido, sem conhecer outras experiências. Ou seja, ela havia se preservado, se guardado, valorizado esse detalhe. Se você não valoriza ou não, se você incomoda-se com esse assunto, incomode-se, mas a verdade é que você não sabe o quanto isso ainda, agora sim, principalmente no século XXI, isso é muito valioso. Você envolver-se com alguém não experiente. E as pessoas acham que quanto mais experiência nesse aspecto, melhor o relacionamento. Pensa bem, tá? Pensa bem que isso é verdade. Sobretudo numa sociedade machista, o homem ele quer sim envolver-se com uma mulher experiente para o prazer, para tê-la como a primeira dama, não sei, né? Eu estou falando primeira dama porque alguns têm segunda, terceira e quarta por aí. Essa é a realidade nesse mundo louco. Isso está tão desvalorizado, não se leva mais em consideração e as pessoas usam e abusam da atividade sexual antes do casamento e aí depois leva problema para uma relação ou para uma instituição. Eu me refiro ao casamento, que é tão importante para o equilíbrio da sociedade. O fato é que essa moça não ouviu de maneira alguma o seu papai, e eu tenho certeza, eu conheço de perto de quem se trata, é um cara muito voltado à valorização da família, e ele tanto aconselhou, tanto se opôs, e ela não escutou o papai. Aí, hoje, ela vive totalmente voltada para restaurar o relacionamento e ainda assim, pelo que eu sei, o cara não dá a mínima. E isso é muito verdade. Eu já vi situações muito evidentes, muito claras, sinais de que presta atenção aí, para que não fique a mensagem mal passada para você. Ele casou-se com uma mulher que se preservou para o casamento. Aí, tempos depois, quando ela descobriu, ele já havia tido diversos outras relações extra-conjugal, né? E como se não bastasse, ele chegou ao ponto de trocá-la pela amante. A loucura é tão grande que você sabe muito bem que é muito raro isso acontecer. Então, eu não sei se eu falo no português acessível por me ter faltado a paciência, mas o homem tem que ser muito burro para deixar
a sua esposa, e eu estou falando não é uma esposa qualquer, é uma mulher respeitosa, uma pessoa totalmente comprometida e engajada com o seu relacionamento, e deixar essa mulher e optar pela amante. É usual por aí ver o cara permanecer com a mulher para questões sociais, para preservação social e familiar, ele continua com a mulher e com a amante, ok? Vê-se isso muito por aí e as pessoas já têm isso até como normal. Mas no caso dele, não. A amante era tão show que ele trocou a sua esposa pela amante. E adivinha o que aconteceu? E eu não estou aqui julgando, não. Quando não deu certo com a amante, ela fez o quê? Essa moça que foi aconselhada pelo papai para não encarar esse relacionamento, ela simplesmente o aceitou de volta porque realmente ela acha que família é um bem que não se pode negociar. Eu estou aqui criticando? Eu estou aqui dizendo que é algo negativo? Não, eu até acho nobre e te digo mais, independente do homem, do gênero masculino ou do gênero feminino, eu até inclusive acho nobre a pessoa que tem a capacidade de perdoar, deixar de lado as traições, as deslealdades do cônjuge e tentar restaurar o casamento. Eu não vejo isso algo negativo. Depende muito da capacidade da pessoa que está envolvida e não do meu julgamento aqui de fora. O que deve ser levado em consideração de fato, de verdade, é o quanto essa pessoa preza pelo relacionamento, o quanto o desleal é amado, e esse é um problema muito particular dessas pessoas em específico. E repito, acontece que estamos numa sociedade tão machista que o cara que perdoa é o otário, o homem pode ser desleal, o homem pode trair, pode fazer e acontecer, já a mulher não. Né? Enfim, há controvérsia. Mas, como a sociedade acha que tem que ser assim ou assado, as pessoas acabam se prendendo muito a esses fatos, né, que é um fato, quer você fale abertamente ou não, a gente sabe muito bem que o homem pode agir como bem entender, embora no século XXI as pessoas acham que os direitos são tão igualitários ao ponto de mulher achar que pode agir da mesma forma, mas saiba muito bem que o estigma, né, o rótulo que fica colado na mulher desleal não é o mesmo que se cola no homem quando ele faz e acontece por aí. Aí o cidadão acha que pode, mas quando a mulher age, acontece que as pessoas são crucificadas ou apedrejadas. Mas o fato aqui, o ponto aonde eu queria chegar é que às vezes você não ouve pessoas que estão de fato engajadas, preocupadas com o teu bem-estar, que torcem pelos teus acertos, que quer te ver bem. E essas pessoas eu chamo hoje, né, papai e mamãe. Então, escute os mais velhos, sobretudo aqueles que realmente estão preocupados com o teu bem-estar. Porque, caso você não os escute, o que vai acontecer? Você vai acabar pagando um preço tão alto, e aí depois não adianta, se eu tivesse escutado fulano de tal, né? Dizem por aí, e com muita razão, que o arrependimento só chega tarde demais. Aí eu só tenho que lamentar muito por você, tá?